Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de História do Brasil. E se esse canal tem agregado conhecimento a você e a sua família, não deixe de se inscrever e compartilhar com outras pessoas que, como nós, gostamos de conhecer a nossa própria história. Este conteúdo encontra-se nas páginas 36 a 40 do livro didático de História da coleção Liga Mundo para terceiro ano do Ensino Fundamental. Vamos lá então? Unidade 3, Migrações Humanas, África, Europa e América. Nesta unidade você vai conhecer alguns exemplos de migrações humanas. Descobrir que o trabalho de pastoreio é muito antigo. Compreender as primeiras relações entre os portugueses, europeus e indígenas nativos. Aprender que o Brasil abriga a maior população negra fora da África. Conhecer os conceitos de quilombo e quilombola. Reconhecer a importância dos imigrantes que chegaram ao Brasil e aprender sobre migrações ocorridas no território brasileiro. Então, a primeira delas é migração. É o ato de se movimentar de um lugar para o outro. O ser humano, assim como os outros animais, também ele migra quando um espaço geográfico já não dá mais para sobreviver por vários fatores, pela seca, pela falta de alimentos, pelo solo não ser fértil e outros motivos também. Imigração é a entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer nova residência. Nós chamamos de imigrantes as pessoas que chegaram no nosso país. E também tem a outra expressão, emigração, que é quando uma pessoa sai de um lugar para ir para o outro. Mas tanto o imigrante quanto o emigrante, eles são chamados de migrantes quando a ideia é o movimento de um lugar para o outro. Observe a pintura e converse com os colegas sobre as questões. Então, aqui nós temos 3 reflexões para fazer no livro. Primeira delas, descreva o que você vê nesta pintura. Número 2, leia a legenda que acompanha a pintura. Depois, pinte a frase que explica o significado da palavra emigrar. Qual seria esse significado? Sair de um lugar para viver em outro ou permanecer no mesmo lugar? Número 3. Você conhece alguém que tenha vindo de outro país para viver no Brasil? E alguém que tenha vindo de outra cidade brasileira para viver na cidade onde você mora? Em casos afirmativos, conte aos colegas o que você sabe sobre essas pessoas. Agora nós vamos refletir sobre os primeiros deslocamentos humanos. Como que foi que aconteceu essa ida para lá e para cá do ser humano, né? Você sabia que os primeiros seres humanos não tinham moradia fixa? Por que você acha que isso acontecia? Em um passado muito distante, os seres humanos viviam da coleta de frutas de raízes da natureza e da caça de animais. Por isso, era necessário se deslocar com frequência para encontrar comida para sua sobrevivência. Isso significa que os primeiros seres humanos eram nômades, ou seja, não tinha moradia fixa. E a definição da palavra nômade, né, é exatamente isso, a pessoa que não fica num lugar só. Ela não tem moradia e ela sempre está à busca de sobrevivência de alguma forma, sempre mudando de um lugar para o outro. Veja as possíveis rotas percorridas pelo ser humano desde a África até a América. Na página 38 temos então um mapa, né, que fala sobre as viagens do ser humano, ele o nômade e ele conquistando outras terras. Foi por meio de guerras, de tomada de terras e entre outros fatores. Não foi um processo tranquilo. Então, esse mapa é um atlas histórico, da pré-história até os nossos dias de hoje. Ao longo do tempo, os seres humanos passaram a cultivar plantas e a criar animais. Os deslocamentos em busca de comida deixaram de ser necessários. Essa foi uma importante mudança na vida dos seres humanos, que passaram a se fixar perto de rios
em busca de terras férteis para realizar a agricultura. Foi assim que se formaram as primeiras comunidades. O ser humano deixou de ser nômade quando ele se dedicou à agricultura, né? Ele começou a se instalar perto de águas, né? Por causa da pesca, por causa também, posteriormente, do comércio marítimo. No entanto, apesar de os seres humanos terem deixado de ser nômades, não deixaram de se deslocar em busca de novos territórios e descobertas. A criação de animais possibilitou o surgimento do pastoreio. Essa atividade consiste em vigiar e conduzir os animais no pasto. Ela é muito antiga e ainda é praticada. Ovelhas, cabras, alpacas e lhamas são exemplos de animais que são pastoreados. E aqui temos a definição de pasto: terreno onde os animais são criados e encontram alimento. E aqui ao lado nós temos uma pintura rupestre de mais de 8.000 anos atrás. Essa pintura foi descoberta na Líbia, no continente africano. Mostra homens caçando animais. Aqui na página 36, nós vamos observar uma imagem lá no Peru, né? Duas pastoras cuidando de animais. Nessa foto, nós temos o exemplo de pastoras de alpacas da cidade de Cusco, na região andina do Peru. Até hoje, o ato de pastorear animais ainda é comum em muitos lugares. No Brasil, o pastoreio de animais como cabras e bodes é uma tradição muito antiga. Esses animais são resistentes ao clima árido do sertão nordestino e, por isso, acabam suprindo necessidades básicas nessa região, como alimento, transporte e comércio. Portanto, o pastor está presente principalmente no sertão e sua atividade quase não se modificou ao longo do tempo. Em sua rotina de trabalho, andando de sol a sol, costuma usar um cajado para se apoiar, o que ajuda nas longas caminhadas. E aqui mais abaixo, na página 39, nós vamos fazer as seguintes atividades. Número 1, reveja o mapa da página 38 e responda no caderno. Letra A, de onde partiu o ser humano? Letra B, no mapa é possível observar duas rotas. Em sua opinião, como o ser humano se deslocou em cada uma dessas rotas? E letra C, onde ele chegou por último? Então, nós vamos observar o mapa da página 38 para responder essas três questões acima. E a número 2 diz o seguinte: podemos dizer que o começo da agricultura foi muito importante na história humana? Explique. Então, aqui você vai dar a sua opinião. Antes, o ser humano era nômade, né? E por causa da agricultura, ele parou de ser nômade. Então, nós vemos realmente uma grande importância nisso. Na atividade número 3, diz o seguinte: leia o texto e observe a xilogravura. Tudo se torna um tormento se não chove no sertão. Secam açudes, riacho, fazendo rachar o chão. A lavoura não floresce. E o nordestino padece por falta de água e pão. A fome se manifesta por falta de chão molhado. Não tem milho para a galinha, nem pasto verde para o gado. O sertanejo padece e às vezes até falece, de tanto ser flagelado. Então, o que quer dizer o termo flagelado? Vítima de calamidade, catástrofe, aflito, atormentado. No Rio de Janeiro, recentemente, houveram centenas de pessoas que foram levadas por uma enxurrada, com uma chuva forte que teve, né? Que nos deixaram muito perplexos, muito triste mesmo. Esse fato nós chamamos de calamidade, né? Que pode acontecer a qualquer tempo, em qualquer lugar. E essa xilogravura, Sertão Sem Água, é de J. Borges, sem data. Xilogravura de 32 por 52 centímetros. Então, aqui foi extraído do texto Tempo de Seca no Sertão. Tá bom? São narradores de literatura de cordel.
Então aqui nós temos uma reflexão. Qual é o principal problema do sertão? Observando o texto e a xilogravura, você responderá com suas próprias palavras nessas 3 linhas abaixo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado de aprender sobre as migrações humanas. A unidade 2, ela vai se desdobrar em 3 videoaulas, porque o assunto é vasto e o nosso tempo na escola é pequeno, tá bom? Então, eu desejo a você uma boa aula. Até a nossa próxima videoaula e tchau!